Olá, você de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado sempre pela companhia, o carinho da sua audiência todos os dias aqui na RTV, sempre com receitas gostosas. A gente está aqui na parte externa da RTV. Vamos fazer um dia especial, porque é dia do hambúrguer. A gente está recebendo o querido Rafinha Batti, está aqui comigo. Rafinha, obrigado pela presença. Você, gosto muito de você, do teu trabalho. A tua história é muito legal. Né? Você é especialista em TI, Isso. ama churrasco. Isso. Começou a cozinhar, fazendo churrasco. Exato. E aí o hambúrguer entrou dessa forma na sua vida? Entrou nesse meio junto, né, com o mundo da carne e do fogo, e hoje eu tô quase vivendo de hambúrguer. A gente está criando uma operação muito bacana em hambúrguer hoje. Para você de casa entender, o Rafinha, a questão de 1 mês e meio, ele estava me contando, montou uma operação de hambúrguer na casa dele. Isso. Esse era o sonho dele, ele faz hambúrguer muito bem, você vai casa aprender hoje um blend bovino e ele vai explicar o porquê da mistura das carnes e também a quantidade de gordura que a gente tem. Então tem a 100 com fraldinha, ele vai explicar o porquê e vai colocar gordura também. Depois tem um blend suíno com linguiça toscana, tem um com linguiça toscana e pernil, você está vendo várias opções. Tem de frango que você está vendo a imagem também, tem de costela que é a ponta da agulha moída. Como algumas carnes já têm a gordura, você não precisa acrescentar. Não, eu não preciso fazer o cálculo e acrescentar, deixar separado e fazer o mix, né? Eu posso moer ela inteira, a gente chama de blends coringas, né? Perfeito, você pode fazer e misturar. A gente está ao vivo para todo o Brasil, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Você vai poder mandar mensagem para a gente, tirar suas dúvidas, 994652423. E @fica com a gente TV, para você que tem alguma dúvida, a gente vai explicar todos os truques. Tem truque no pão, tem truque na mistura da carne, tem truque na hora de colocar também. Muitas vezes o pessoal faz em casa o hambúrguer e o pão fica parecendo um jornal úmido. Exato. Não é? Tem um tempo de descanso ali da carne para a mioglobina ali, que é o suco da carne, retornar para o centro do hambúrguer. Tem um truque também no pão ali de selar com manteiga para deixar ele mais impermeável, para poder blindar essa absorção de líquido, né? Você acha que só carro é blindado? O hambúrguer Não, também hambúrguer é blindado para chegar em casa gostoso. Ó, Exato. os hambúrgueres são incríveis, mas para combinar com o hambúrguer, a sobremesa de hoje, Rafinha, é donut. Os donuts fazem muito sucesso. A gente vai ensinar a fazer a massa. O meu querido xará Edu Gomes Lima está lá no estúdio. Ó, tá sentadinho aí, tá sossegado aí, né? Pô, eu tô aqui, ó, falta só uma rede, viu, Du? Tô vendo, Mas estamos né? aqui do lado, aqui, ó, no estúdio. E hoje vamos ensinar a fazer um donut caseiro incrível, facinho, barato. E todo mundo vai poder fazer em casa também. Ô, Du, mostra, eu tô vendo na sua esquerda aí os donuts. Tem várias coberturas. Para quem está em casa acompanhando, o donut a gente vai ensinar a fazer a massa. Depois essa massa é frita. Então, por conta do fermento, vai fermento de bolo nessa massa. Exato. Ele cresce. A gente precisa fritar ele, né, Du? Exatamente, a gente precisa fritar ele e vamos ensinar todos os truques aqui para ficar perfeito. E essa cobertura também fica gostosa. Você gosta de donuts? Não? Gosto muito. Aí, ó, já pode fazer uma parceria com o Du. Lá na... Tem sobremesa? Você está vendendo sobremesa também? Eu tenho uma sobremesa que é uma torta holandesa unitária. Sim. Mas nada impede de a gente... E tem um donut aí, Colocar um combinar donut com ali. um hambúrguer aí, ó, e sai vendendo para tudo quanto é lado. Exato. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Fica com a gente, até já. E a gente está pronto aqui do lado de fora da Rede TV para fazer os hambúrgueres, especialmente para você que nos acompanha. Rafinha, a gente vai começar com uma mistura de blend de carne. Isso. Que carnes que a gente tem? E essa é uma das misturas que você faz normalmente? Sim, essa é uma mistura muito boa. É uma mistura que eu faço, várias hamburguerias fazem também, porque traz uma textura e um sabor de carne muito presente, né? Aqui a gente está usando fraldinha e acém. Perfeito. Por que do acém? Também porque ele traz um pouco de teor de gordura. Ele é uma carne um pouco mais acessível. Sim. E a gente usa ele como base. Então eu uso Perfeito. ele como base, assim como eu posso usar o peito como base, o peito moído. Perfeito. Tá? E aqui eu trago a fraldinha para adicionar um sabor característico ali de carne, da fraldinha, Cada tipo de carne tem a sua irrigação diferente de suco, de gordura, né? Então eu consigo trazer um sabor característico para a mistura.
Perfeito. Aí mistura os dois, então, 120 Isso. gramas de acém, 120 gramas de fraldinha. Eu sempre brinco que tem as imagens, tudo da Atena, as imagens. Você viu o helicóptero passando aqui, né, Silene? O helicóptero passando, esse barulhinho que você ouviu. Então aqui, ó, primeira mistura. Rafa explicou. Você pode fazer 100 gramas de acém, 100 gramas de fraldinha, ou se você quiser fazer uma conta rápida, fácil, ó, você vai misturar 120 gramas de acém, 120 gramas de fraldinha e 60 de gordura. De gordura. Essa gordura é o que dá sabor também e a textura para Isso, carne, Rafinha. sabor e liga. A liga. Eu consigo dar uma liga muito boa com a gordura aqui, né? Agora, tem muita gente em casa que quer fazer um hambúrguer sem gordura. Para dar a liga, você tem algum truque? Fala assim, eu sei que fica bom com uma parte de gordura, mas a pessoa não quer. De repente ela não quer pra gente fazer para esse público. O que você faria? Poderia colocar um pão umedecido. Um pão umedecido. Um pão umedecido. Perfeito. Ou usar um ovo. Um ovo ajudaria a dar essa liga. Isso. Perfeito. Ajudaria a dar, perfeitamente, que nada mais é do que uma gordura o ovo. Perfeito. Né? Então daria a Para o liga pessoal certinho. entender, lógico, a clara tem bastante proteína, tem bastante água, mas a parte da gema é gordura e serve também pra gente fazer. Exato. Aqui você tem Tem um aro. Um arinho. Isso. E isso sempre para quem vai fazer para vender, eu sei que não é fácil de venda, mas é importante fazer. Porque você mantém a padronização ali. Na Esse verdade, daí vai ter quantas gramas o hambúrguer desse 150 jeito aí? gramas, 150 né? Aqui eu gramas. fiz para 4 hambúrgueres de 150 gramas. Se tiver uma balança em casa, dá uma precisão pesadinha. maior, mas se não tiver, é só mudar Bolear. mais ou menos do tamanho de uma bola de tênis. Rafinha, há muito tempo atrás, eu aprendi um truque. Cada pessoa que ia fazendo ia ensinando um truque, né? Ensinou um truque para mim que era o seguinte, ó, pegar o hambúrguer e isso faz muito tempo. A pessoa falou para mim, Edu, não pode ficar amassando muito ele. Se você pegar, faz uma bolinha e fizer assim na mão, você tira o excesso de ar e ao mesmo tempo dá a liga para ele. Tá certo Perfeitamente. fazer isso? Tá certo, Tá tá certo? certo. Pode fazer então. Pode, claro. Posso sempre- continuar fazendo? Pode. Se você falar para eu parar, eu paro. Tá ótimo. Eu costumo bater 14 vezes. Ah, então você tem Bota essa 1, coisa 2, 3, batida? 4, 5, 6, 7, até a 14 ali. Só Faz que eu não aí, faz bato 14. com muita força, Tá. porque do mesmo jeito que eu quero dar liga, eu quero manter algumas cavidades ainda para poder ter o fluxo de gordura de Olá, 1, 2, perfeito, 3, meu. Por isso 4, que é bom 5, ter um 6, especialista. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfeito. Ele já muda a textura, olha a É outra textura, sem amassar. Muitas vezes você faz o hambúrguer em casa, fica ressecado. Então esse é o primeiro truque. Exato. Aí aqui, além, é o segundo, né? Porque o primeiro é o blend da carne, que já é um segredo. Aqui a gente usa o aro para poder dar o padrão, né? Certinho, do mesmo Perfeito. tamanho e tal. Mas se não tiver, a gente pode simplesmente fazer Moldar na mão, você não deixa de fazer abertura em na casa mão. se você não Exato. tiver. Ou usar uma embalagem plástica para virar e fazer o O molde. meu eu faço um moldezinho com os dedos, meu dedo é pequenininho, ó. Eu faço um moldezinho assim, ó. Vai girando ele e dá certo também, ó. Gira aqui e você tem ele moldadinho para você fazer, ó. Agora aqui, ó, quando você faz a retirada, ó, o padrão que fica de Fica num de padrão. Isso é importante para quem vai fazer para vender, né? Exato, manter E eu sempre o diria mesmo até para quem padrão. vai fazer em casa, porque o arinho é baratinho, não é? R$2, R$3 compra um arinho Com desse R$3 de 12 você centímetros. compra o arinho e esse tem 12 centímetros aqui de diâmetro. É, que é o mesmo tamanho do diâmetro do pão, né? Perfeito. Então eu consigo ter Isso uma é uma montagem outra coisa bonita. interessante. Fazer o hambúrguer do tamanho do pão. Eu já Exato. comprei hambúrguer que o pão é desse tamanho e aí o hambúrguer é desse. É ruim. É ruim. Perfeito. Tem uma dica aí que é, quando você adiciona muita gordura, ele tende a dar uma retraída, né? Por conta Perfeito. que a gordura se liquefaz ali, sai do estado sólido para o líquido e ele dá uma diminuída. Então, se determinado blend que você faz, você deixa ele um pouco maior, porque quando ele retrair, ele fica do tamanho do pão. Esse já pode ir para grelha? Já pode Vamos direto colocar? para grelha. Aqui outro truque é, eu sempre coloco plástico filme que eu faço Você essa tira direitinho movimentação para ele sem não quebrar, grudar. Perfeito. tá? Ó, Então- vamos colocando esse daí. Você que está acompanhando a gente, ó. Vamos colocar 2 desses? Vamos fazendo de 2 em 2? Eu vou aproveitar aqui Então, ó, que você primeiro montou. truque, você que está acompanhando a partir de agora, dia do hambúrguer, vamos fazer diversos hambúrgueres. Você quer mandar mensagem, fique à vontade, pode mandar, @fica com a gente TV ou 994652423. Rafinha Bate está aqui explicando sobre o hambúrguer. Depois a gente vai passar os dados do Rafinha. Você que quer fazer pedido, vai poder fazer Rafinha Bate _ e R2 Burger House. O hambúrguer é Burger House mesmo, que ele começou fazendo esse sonho que ele tem na casa dele.
E é um cara espetacular, né? Um cara faz churrasco muito bem, entende de carne muito, né? Perfeito, legal. E, ó, tá voltando o helicóptero. Tudo que vai volta. Tá voltando aí, ó. Mostra Legal. as imagens de cima do helicóptero. Ó lá. Mostra as imagens do helicóptero, ó. Vai pegar na grelha agora as imagens. Ó, nosso helicóptero vai mostrar um hambúrguer agora, ó. Não é? Olha aí, tá vendo? Ó, é o helicóptero que tá pegando essa imagem para você. Uma outra coisa interessante, você tá fazendo aqui, Rafinha, na churrasqueira. Isso. Muita gente faz um fogaréu na churrasqueira quando vai fazer. Aham. E queima tudo, não queima só o hambúrguer, queima o churrasco. exato. Aproveitando o seu conhecimento sobre churrasco. A brasa é importante para fazer? Sim, é uma brasa uniforme, né? Você deixa uma brasa mais flat. Para hambúrguer tem que ser mais próxima ali, porque eu quero trabalhar o ponto do hambúrguer. Mas se deixar a temperatura de 5 segundos, que é a temperatura alta, é o suficiente para poder fazer o hambúrguer, tá? Claro, varia da mão de cada um. Da mão de cada um, mas... tudo, mas você tem que aguentar um pouquinho. Exato. Rafa, quem está em casa e está morrendo de vontade, está no norte, está no nordeste, está com vontade de comer e não vai poder fazer o pedido aqui no seu delivery depois, e quiser fazer na frigideira, eu sempre falo, deixa a frigideira bem quente. Quente. Frigideira de ferro dá para fazer. Sim, ferro fundido, que é E a Filipe Ferro. frigideira com antiaderente. Sim, perfeito. A frigideira de antiaderente é um pouquinho mais fina. Sim. Ela demora um pouco para segurar, manter aquele calor, Sim. mas dá perfeitamente para fazer. Tá? O ideal daí é colocar um pouquinho de gordura para não queimar, ou você aconselha não colocar porque já tem na carne? Já tem gordura na carne, na antiaderente não precisa usar um pouco de gordura. Na de ferro fundido, às vezes, determinado estado da frigideira, você precisa só colocar um pouquinho de gordura para poder não grudar, tá? Perfeito. Nesse momento, eu já coloco o sal. Perfeito. Uma coisa interessante. Até o momento, nada de sal. O sal, principalmente para uma carne moída. Se você colocar o sal e deixar lá 5, 6 minutos, ela começa a dessorar. Ou seja, o sal começa a penetrar na carne. Exato. E aí é ruim demais que o hambúrguer vai ficar seco. Perfeito. Né? Isso. Vamos fazer... vamos ensinar o truque do pão. Posso colocar ali do lado? Pode. Ó, o pão, ele é macio e ele tem os furinhos nele. Ó, se você reparar, todo pão tem furinho, que é a aeração natural que todo pão tem. Isso. Se a gente pegar e colocar o hambúrguer simplesmente direto aqui, todos esses furinhos que agora estão ocupados por ar, vão ser ocupados por água. Isso. Aí o hambúrguer vai ficar um aguaceiro. Exato. Não é legal, né, Rafinha? Não. Posso colocar aqui? Pode. A dica do pão na brasa, o pão queima muito rápido, tá? Sim. Então a gente passa ali a manteiga para selar ele e deixa ele um pouco mais Mais afastado ainda? afastado para ele não queimar o pão, Ali tá bom? Tá bom, tá Se ótimo. não, põe no lugar que você Não, tá ótimo aqui. determina. Vem pra cá, eu só vou dando uma giradinha nele ali porque o fogo tá lateral. Essa primeira carne que você está acompanhando, esse primeiro hambúrguer, no dia do hambúrguer, a mistura do acém com a fraldinha, você que perdeu, 120 gramas de acém e 120 gramas de fraldinha. A fraldinha tem naquela parte de trás, principalmente a gordura. Então Isso. você não vai comprar gordura para pôr junto, já moe junto a gordura. Exato. Pode né? moer a Que é o peça ideal. inteira que já meio que dá ali uma proporção de 20 a 25 gramas de gordura. Quando eu sei a hora de virar, aqui ó, na Aqui churrasqueira. você começa a prestar atenção que ele tá tomando um pouquinho de corpo, tá? Aí depende do ponto. Se eu quero um ponto menos, eu já posso virar, senão eu espero ele começar a dissorar um pouquinho. Podemos então. Só para todo mundo ver em casa, ó. Ele tá douradinho já embaixo. Olha que maravilha. Você tá vendo aí? O hambúrguer feito na churrasqueira. Como que você faz lá na sua casa? É exatamente dessa forma. Desse jeito? Dessa forma. Então quem fizer um pedido para você vai ter o hambúrguer desse jeito. Vai ter. Eu dou a opção de fazer o ponto. A escolha do ponto, né? Então. Mas daí você faz na churrasqueira faço lá. na churrasqueira, 100% Esse brasa, é o né? Rafinha, tá vendo? Aí aqui eu já Perfeito. entro com o queijo, tá? Perfeito. Aí o Que dá o queijo tempo ali. do queijo derreter e selar a outra parte, tá? Tá, perfeito. Mas, como a gente não consegue fazer aquela técnica de abafar, jogar um pouco de água para fazer o vapor e para ganhar um pouco de velocidade, esse queijo já é um queijo que derrete por Derrete natureza, fácil. tá vendo como ele já... Esse é um queijo processado, sabor cheddar. Na verdade, ele é um queijo processado sabor cheddar, mas ele é de uma casa especializada onde Sim. a gente... Você pegou um diferente. Isso, Pra não diferencial ser- ali. Para não ser igual. Não, mas aí eu posso, né, fazer essa... Dá uma tostadinha, ó, com o maçarico em cima, para você que está acompanhando. Olha que bacana.
E a montagem, você vai aprender agora, que já vai ficar pronto. A montagem também tem um truque, porque muitas vezes você faz o hambúrguer e não fica legal, fica úmido demais. Olha o pãozinho, ó, tá tostadinho, tá bacana, hein? Isso aqui eu já vou colocar dois bacons, bacon. Edu. Ó, o hambúrguer, para quem tá acompanhando a gente, ele tá dessa forma impermeabilizado, ou seja, aqui, ó, tá crocante. Então o que que acontece? Você não vai penetrar líquido aqui, o pão não vai ficar parecendo um jornal molhado. Ó, Eu já vou retirar. Perfeito. Ele da grelha, eu vou deixar ele um tempinho aqui também para poder os líquidos da carne retornarem para o centro da carne, tá? Dessa forma, Aí ele aí ele não tem risco ali de molhar todo o pão, etc. Tá? Isso é uma coisa importante. A gente muitas vezes faz e já põe no pão. Aqui a gente tem, como o churrasco, a gente sempre fala, né, Si? Aqui a gente tem aquela parte, por exemplo, você fez uma picanha, fez uma fraldinha. Se você pegar aquela carne, muitas vezes, você já foi no churrasco do amigo, ele cortou a carne lá, ficou mais Uma piscina. líquido na tábua do que dentro da carne. Exato. E aí a carne fica seca. Se você olhar, o hambúrguer, ele, pelo calor, ele acaba soltando um pouco de líquido. Aí, para esse líquido retornar, que você está vendo ali na borda dele, aguarda os instantes e ele vai voltar. Ele retorna. Com a temperatura ele tende a expandir, a sair, tende a sair do hambúrguer. Quando você aguarda esses minutinhos, ele retorna ali de volta da carne. Tá? Para você que está nos acompanhando, ó, enquanto o bacon está ali, o blend 2, na verdade, esse não é um blend, mas é uma mistura para mostrar que você pode fazer o hambúrguer só com linguiça. Exatamente. É aquele de lá, né, Rafa? Esse aqui, ó. Esse aqui? Ah, de linguiça. De Vamos pro linguiça, linguiça. é só Esse de aqui, linguiça. Ó, aqui o que acontece? Você pode pegar uma linguiça fresca da sua preferência. Aqui, ó, uma linguiça fresca da sua preferência. Aqui a gente está usando a linguiça toscana. Exato. E aí, Rafa, você tira alguma parte de gordura ou você só bate ela? Eu bato ela. Bate a Eu gordura? só tiro a parte da pele, né? Do invólucro dela ali, que é a tripinha da linguiça. Porque ter, como você falou no início, 20% de gordura é o ideal, a linguiça já tem essa gordura. Já tem esse cálculo, né? É só tirar, então, os pedaços maiores. E a pele que faz o invólucro da linguiça. Perfeito. Então tira a pelinha de fora e aí você já tem uma mistura, vamos dizer, adequada para você fazer o seu hambúrguer. Perfeito. Perfeito. E aí, se você comprar, por acaso, uma marca, poxa, que tem uns pedaços muito grandes de gordura, o que você faz? Bate bem com a faca, que esse pedaço vai sair. Exatamente. Quantas batidas são? 14. Eu vou com uma mão só, né, Mel? Ó, vê se vai direitinho aí. Tá... Como eu vou fazendo assim, na verdade tem que fazer 28, Mel. Não, Porque eu não tô fazendo assim, ó. São 14. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, são 14 São 14 mesmo. 14 Ou são 7 contando numa São mão só. 7, quem faz uma mão só são... Diga aí, Silene, bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Rafinha. Bom dia você de casa. Edu, o Alberto está acompanhando a gente, o Alberto que é de Paranapiacaba, aqui em São Paulo, e ele está falando o seguinte, vocês estavam falando do ponto aí, né, do hambúrguer. E ele falou o seguinte, Rafinha, que toda vez que ele vai fazer hambúrguer, o pessoal na casa dele gosta de mais bem passado. Uhum. E aí, quando ele vai deixar para chegar no bem passado, acaba ficando com aquele saborzinho amargo de que passou do ponto. O que ele tá fazendo sabor de errado? carvão. Isso, Edu. Na verdade, ele não está fazendo nada de errado. O que ele está fazendo é deixando muito tempo na mesma temperatura. Ele acaba queimando a superfície do hambúrguer. Então, a ideia seria ele subir a grelha da churrasqueira, se a churrasqueira dele tiver essa opção de altura. Possibilidade. Se não tiver, ele acende só metade da churrasqueira e deixa a outra metade da grelha ali com pouco carvão, aí você consegue ter mais ou menos 2 temperaturas. Então, quanto menos temperatura, um pouquinho mais de tempo, consegue absorver a temperatura para o centro do hambúrguer, que dá o ponto no centro do hambúrguer. Uma coisa que é importante, muitas vezes a gente vai fazer hambúrguer em casa, Rafinha, e o centro do hambúrguer acaba estufando uma barriguinha. Isso. Né? Eu aprendi há muito tempo atrás
dá uma Apertar. palpada no centro antes de começar. Exato. É bom fazer É isso? bom porque daí quando ele estufa e fica nivelado. Aí quando você vai colocar o pão não tomba. Perfeito. Então sim, é uma boa Pode prática fazer isso. Ó, essa fundada no meio. Eu aí. fiz um aqui para você, veja se está adequado, se a gente puder colocar. Tá Esse ótimo. é a segunda mistura para você, que na verdade, esse daí não é a mistura, porque já vem pronta a linguiça toscana. Você pode dar uma batidinha, então caso tenha um excesso de gordura, se tiver Retirar. os pedacinhos maiores. Agora Ó, olha que engraçado aqui. Aqui, como é uma linguiça toscana e ela já tem sal na composição, eu não preciso colocar nada. Não precisa colocar nada. Nada. E a umidade também, por conta da gordura, você percebe que é grande. Exato. Aqui, ó, esse tempo que a gente está fazendo, para você entender, é o ideal. Aqui você percebe que não tem líquido saindo da carne. Exato. Podemos montar esse? Vamos montar um aqui? montar? Vamos. Eu vou... Quiser montar um sem bacon e o outro com bacon, ó. Tá, eu vou montar esse então com bacon. Perfeito. Ali eu já deixei um pãozinho seladinho aqui. Perfeito. E a gente monta um salada, pode ser? Pode, lógico. Então a gente tem Do uma jeito que receita você de quiser, salada. Rafinha, você Como é que a manda, gente monta aqui? Maionese, é uma maionese comum, tá? Então a gente passa a maionese no pão, nas duas bases. É bom passar também um pouquinho de... Se for passar, passa no pão, Passo no pão. para ele não soltar. É. E faz Vai pela lógica. no topo. Hoje Não. é o dia do hambúrguer, a gente está aqui na parte externa da Rede TV. São 10h27, tá certo no relógio? E aí, a gente está aqui fazendo os hambúrgueres da parte de fora com o Rafinha Bate. Daqui a pouco, na parte de dentro, vai ter os donuts maravilhosos. Aí, coloca na base o hambúrguer. Olha que interessante, ó. Com o queijo. Você vê que tudo está no lugar, né? Quando você faz um negócio direito, muitas vezes a gente faz em casa, ou a filha está com pressa, né, Mel? A filha pode estar com pressa, ou tira antes da hora, aí Exato. já põe no pão, E repara no diâmetro, ele tá no mesmo tamanho no do tamanho do pão. pão. Perfeito. Esse é o ideal. Se quiser fazer um pouquinho maior, pode fazer. O que não problema. pode é fazer menor. 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 Aí você vai vender uma vez só, Uma vez só. não é? Por falta de padrão. Você O não Rafinha vende novo. tem uma experiência enorme fazendo churrasco e agora fazendo também os hambúrgueres, né? Exato, isso. Lá você começou fazendo qual? Qual que faz Padrão. mais sucesso? Assim, é engraçado. A gente pensa, né? Estuda comportamento de cliente, e diz, Sim. eu vou fazer um totalmente diferente aqui. Não, o que ganha é o X-salada. É o X-salada. O X-salada é o campeão. Então esse tem pão, carne, queijo e bacon. bacon, somente. Perfeito. Olha que bacana, ó, mas é o hambúrguer bem feito, ó. Incrível, hein? Quem não comeu café da manhã, Silene, olha isso. Demais, hein? Muito bacana, hein? Eu só vou virar ali, do Tá. esse Ó, aqui pra gente não... Até pra você de casa ver, é hora de virar a carne. Olha como fica esse daí. Esse fica muito bonito. Esse daí, o que os argentinos fazem com a linguiça, grudam no pão, grudam no outro Isso, e e põem pra coloca fazer pra baixo. churrasco assim. Eu quis trazer isso pra cá Sim, pra mostrar que eu posso fazer da forma de hambúrguer. perfeito. Como ele é moído, eu posso usar de qualquer forma. Nessa receita, eu vou usar provolone. Perfeito. Então- Na combinação. Eu trouxe algumas opções aqui, mas Pra eu vou gente usar montar. o provolone e uma rúcula. Pra Aqui, ficar- vamos montar esse diferente? Vamos, aqui, ó. Esse aqui... Esse seria o x-salada. Esse é o X-salada. Aqui tem um truque, eu monto ele de ponta cabeça. Como assim de ponta Então eu cabeça? coloco na coroa. A coroa é a parte superior do pão, tá? É a Ah, parte de cima do perfeito. pão. Então eu coloco o salada na coroa, Perfeito. coloco uma fatia de tomate. Eu sempre compro o tomate Carmen mais largo para poder ficar do tamanho do pão. Perfeito. E aqui ele já me dá o apoio para virar e montar assim. Ah, perfeito. Para virar e não dar um capote aí. Isso. E aqui montamos o X-salada. Uma das hamburguerias mais tradicionais em São Paulo, Rafinha, faz com tomate verde, para Sim. não soltar muito líquido. Aham. Na sua opinião, isso é importante também, caso alguém queira fazer e goste da Sim, ideia? sim, Porque é você uma falou lógica. do Carmen. Aham. O Carmen solta menos líquido. Exato. Seria um truque, por exemplo, colocar sal desse tomate para ele tesourar e colocar ele direto? Sim. Pode fazer quem quiser. Pode fazer, pode fazer. E tem uma hamburgueria também famosa aí na região que faz um purê de tomate e coloca em cima. Purê então ele de rala o tomate. tomate Ah, no ralador perfeito.
dá uma temperada com azeite e sal e coloca como se fosse um pomodoro. Sim. Coloca ali em cima do queijo. Essa receita que você está falando é típica também lá na Espanha, né? Se o Edu tivesse aqui, ele falaria que era uma receita gringa, porque o espanhol, essa comparação de manhã, ao invés de comer o pão com manteiga, como a gente costuma comer, eles comem o pão com o tomate ralado, que é esse tomate que você está falando. E alguns hambúrgueres eu comi lá dessa forma também. E é muito gostoso, Fica né? Porque muito ele bom, preenche né? toda a boca, né? Ali Perfeito. com os líquidos, né, dele. Ó, vamos pular pro blend de costela, depois a gente faz o outro suíno? Sim, Para eu quem vou- quer fazer uma mistura com costela, a ponta da costela, ela tem gordura. Exato. Né? E aí, se você moer a ponta da costela, vai te dar uma mistura boa para carne. Perfeita de gordura. Mas lembrando que a costela já tem uma gordura natural. Perfeito, Então, é sempre bom fazer um pouquinho mais largo por conta da retração do hambúrguer, perfeito. tá? Então, aqui eu tenho uma costela, ponta de agulha moída, tá? E a Perfeito. gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Bater Perfeito. ali as 14 vezes, tá? Ele já começa a mudar a textura dele. Faz o molde da costela. Rafinha, se você fosse vender o hambúrguer, por exemplo, vender o seu blend, Aham. eu já estou te dando uma ideia. Você faria o quê? Você nesse ponto aqui, você deixaria essa carne a vácuo e venderia assim? Ou você já venderia ela depois do processo da grelha? A vácuo. Aqui? A vácuo. Crua Aqui. a vácuo. Isso. Crua a vácuo. Isso. Então deixaria as carnes cruas e aí colocaria a vácuo e aí a gente venderia. Perfeito. Exato, perfeito. É uma boa, né? É ótimo. Isso aqui, inclusive, você consegue atender hamburguerias menores, que não tem esse know-how e nem esse tempo e às vezes nem estrutura para poder montar um processo de bolear um fazer. hambúrguer, etc. E tal. Então ele compraria de você já pronto, ele só abriria a embalagem e grelha direto. Então para você que Direto. gosta do trabalho do Rafinha, na Zona Norte, né? Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. Que bairro é lá, Rafinha? Ali é Vila Nive, próximo ao Jaçanã, Tucuruvi. É próximo ao Tucuruvi. Tucuruvi, perto do Curuvi. Exato. E em breve o Rafinha vai ter lá o hambúrguer a vácuo para as pessoas que quiserem comprar. Exato. É uma boa, Em produção, ótimo. Então, Perfeito. já que eu deixei essa dica para você, eu vou dar outra dica para você de casa, ó. Você que quer embalar os seus produtos, eu perguntei para o Rafa para ter certeza. Aqui dentro eu tenho hambúrguer cru. Se você falasse que era assado, eu ia trocar simplesmente, ó. Nessa nossa embaladora a vácuo, ó, na Celovac Nel, um produto incrível que a gente tem aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, e vai encaixar aqui, ó, desse jeitinho. A gente viu várias máquinas que a Celovac tem, máquinas maiores para quem tem comércio, para quem tem indústria, mas essa daqui é caseira. É muito legal, ó. Eu aperto aqui e vai subindo os botõezinhos verdes que você está vendo ali, ó. E essa é artesanal, ela vai puxando o vácuo para você ter. Uma seladora como essa, que é incrível, custa menos de R$1.000. Você pode entrar ali no QR Code que está na tela para você ver todas as seladoras que a Celovac tem. Só vai estar pronto quando todos os verdinhos completarem ali. A minha querida amiga Letícia, ela tem na casa dela e ela usa direto essa seladora aqui. Então, para quem tem um comércio, vale a pena ter. Apagou, tá pronto, ó, seladinho. Rafa, isso daqui seria um produto bacana para você vender, né? Perfeito. Então, Dessa forma. desse jeito, não precisa muito lugar para armazenar, né? Exato. Você, com espaço pequeno, você consegue fazer. Armazenar. E ele vai a vácuo, corta, Abriu, colocou, preserva, né, as características da carne. ou grelha ou panela, se tiver de ferro melhor, Perfeito. ou
na grelhinha em casa, pode fazer de tudo quanto é jeito. Na parrilha. E o interessante do vácuo é que o vácuo mantém as propriedades da carne, né? Então, Perfeito. oxidação por conta do oxigênio. Ali e tal. você colocou agora, qual é? Aqui é o costela, De costela. que a gente montou ali. Então a costela se você vai no açougue, você pede a ponta da Ponta de agulha. Ponta de Isso. agulha, já tem a gordura. Você só pede para ele tirar um nervinho ou outro que tem ali, ele Pode dá ter. uma maquiada ali naquela peça e moe ela inteira, que é um blend coringa, tá? Perfeito. Um outro blend muito interessante, tá uma ventania aqui fora, hein? Meu Deus, ó, você ouviu esse barulhinho aí? Tá um vento aqui, não tem problema. Sexta-feira você vai acompanhar o churrasco que a gente fez lá na Madalena. Aliás, você está convidado, eu vou apresentar meu sócio para você. Se você quiser ir um final de semana fazer, você faz como você quiser. Perfeito. A gente combina, você vai fazer o seu hambúrguer lá. E sexta-feira nós vamos mostrar. Por que eu estou falando do vento? Se eu vi um barulho aqui fora, quando o pessoal faz churrasco, tem que estar atento a isso. Principalmente o churrasco com fogo de chão. Isso. As meninas estavam fazendo lá aquele salmão, que é feito um salmão pregado, você vai ver na sexta-feira. Na prancha, né? Na de prancha. madeira. Salmão à la prancha, que vai com uma nuvem de... é nuvem, né? Creme azedo. Meu, incrível, sensacional. As meninas não pararam de comer isso daí, né, Silene? Eu adorei. Né? Você, a Milena, era isso daí que fazia É o sucesso. predileto. O tutu foi mais Foi mais no na hard, carne. Na carne hardcore mesmo. já. Beleza. Ó. Aí, ó, a mesma coisa. Deixamos de um lado, depois vira, deixa do outro. Tem uma mistura que é um blend suíno que eu achei muito interessante. É a linguiça suína, que é a linguiça que a gente mostrou anteriormente, com o pernil. 150 gramas de linguiça Isso. para 150 gramas de pernil suíno moído. Isso. Essa mistura fica incrível, Rafinha. Exatamente. Fica muito gostosa porque o pernil tem um gosto característico. Aqui eu tenho o pernil, né? Perfeito. Triturado da mesma forma ali. Eu fiz no processador por conta que os açougues não fazem por conta de contaminação cruzada, Sim. tem que parar a Misturar máquina, uma limpar carne, e tal. fazer a outra, tudo Então isso. aqui eu tenho o pernil e a mesma linguiça que a gente fez ali, a gente só mistura Para ter esse para blend. homogeneizar e fazer o blend de suíno. Para Tá? quem está acompanhando a gente, tá num outro estado, quer fazer a mistura, você recomendaria fazer esse blend ao invés de fazer só o da linguiça? Esse fica mais gostoso, não Sim, fica mais gostoso, ele dá uma outra cor para a carne, né? Ele traz o sabor do pernil mesmo, porque Vale a pena fazer. cada tipo de parte de carne tem sua irrigação, seu sabor característico, né? Então vale a pena fazer. Vale a pena fazer. Rafa, você estava falando dos hambúrgueres que você comentou, que você está fazendo, e eu achei uma coisa interessante do que você falou. O Rafinha, há um mês e meio, montou a hamburgueria na casa dele, e aí ele está fazendo delivery por enquanto. Daqui a pouco vai ter os hambúrgueres para você que quer levar. Eu vou ser seu assessor de marketing. Daqui a pouco eu vou parecer meu sócio. Eu tenho um sócio que não para. De manhã ele já tem uma ideia, à noite ele liga que já tem outra ideia. Então eu vou te passando as ideias. Dá para fazer lá o hambúrguer já a vácuo para quem quer fazer em casa também. O seguinte, esses blends que você falou, muitas vezes, como é mais difícil, são blends que muitas vezes a gente recomenda para quem vai fazer para vender. Exato. Né? Porque como vai ser complicado do açougue fazer, você já vai comprar ele pronto. Ele pronto né? aqui, porque ele não vai parar a máquina dele para moer um pernil e depois vai ter que limpar a máquina toda para poder colocar outra carne lá, né? Perfeito. Então é isso. Você que está nos acompanhando, hoje um dia especial de hambúrguer, quer mandar mensagem para a gente, pode mandar. A gente está do lado de fora aqui da Rede TV com o querido Rafinha Bate. Ele que tem o R2 Burger House, que ele montou há pouco tempo, fazendo muito sucesso. E para você que está acompanhando a gente, é uma aula de hambúrguer realmente. Ele já ensinou o truque de como fazer o hambúrguer, a mistura, colocar na grelha, a altura da grelha, quanto tempo deixa, na hora de tirar, como montar, deixar descansar, o truque do pão para deixar ele grelhadinho. São muitos truques, né, Rafinha? Tem Fala assim, cada é processo. hambúrguer, mas é isso que vai fazer, é o processo que vai fazer. E a diferença no seu hambúrguer, caso você vai fazer o hambúrguer para vender também, Exatamente. não é? Exatamente.
se atentar aos detalhes, a gente consegue trazer uma qualidade muito boa pro produto, né? Perfeito. Então é isso. Aí a questão da medida também. E você que está acompanhando, o hambúrguer, lógico, é fantástico, muito bom, mas daqui a pouco a gente vai fazer donuts também. Então, para você que gosta de hambúrguer, Silene, você vai ter donuts. Segura, por favor, as luzes, segura tudo que começou a ventania, segura a televisão, segura os hambúrgueres, ó. É melhor cada um catar um, porque senão vai voar. O hambúrguer vai voar. Olha o donuts aí que você está vendo, todo colorido, rápido, fácil de fazer. Você vai aprender a fazer a massa e a cobertura. Perfeito. Você gosta de donuts também? Eu gosto. Ah, perfeito. Muito. É bom, não é? Muito bom. Ó, a gente está enfileirando ali. Vamos montar mais um? Vamos. Daqueles que estão ali? Ó, vamos montar o de costela. O de Vamos. costela que ele é uma costela com uma purê de mandioquinha. Qual que a gente... O de costela é o pão australiano. Pão australiano, ó. A combinação do pão também é interessante, não é, Rafinha? Esse pão é um pão mais doce, né? Sim. Então, ele dá esse contrastezinho aqui, a gente passa o mesmo processo. Tem receitas que vão pouquinho de açúcar maionese. mascavo para Exato. fazer. E fica E mel, né? um pão bem gostoso, né? Tem Muito algumas bom. com mel, Vão né? mel, tem algumas com mel. É. Então aqui a gente vai fazer... deixa eu só colocar um queijo. A gente Sim. usa o maçarico ali em cima e a gente já monta ele. Ó, para você que está nos acompanhando, ó, truque legal. Coloca o queijo em cima, Maçarico. maçarico, dá uma maçaricadinha nele em cima, ó, para ele derreter. Olha que bonito fica, você que está acompanhando a gente. Obrigado sempre pela companhia. Você depois pode pegar todas as receitas no @fica com a gente TV. Lá tem todas as receitas. E se você quiser tirar sua dúvida, à vontade, 994652423. A gente sempre agradece, né, e as pessoas que entram lá no site para ver, são 46 milhões de usuários, eduguedes.com.br, receita. Segura que tá ventando. Esse truque é muito legal, você fez uma mistura. Ali tem o pão, você usou um pão diferente, Exato. pão australiano. Aí a gente tem o hambúrguer, o queijo. Isso. Aí agora, você fez um purê de mandioquinha. Aqui eu fiz um purê de mandioquinha, aquela receita bem convencional, né? De Sim, creme de leite, o purê, né, esquenta ali até dar o ponto, um pouquinho mais de gordura se precisar. Eu coloquei na manga de confeitar para poder ter a melhor aplicação dele, né? perfeito. Então aqui a gente só... Então, purê de mandioquinha combina demais com essa mistura do Com hambúrguer costela, que você né? fez, de costela. gente dá A uma mandioquinha com carne de porco combina demais. Tem algum que poderia ter um purê de batata? Você ter a batata já aqui? Olha, Diferente. diferente, poderia. Não, você não sabe o que eu acabei de Poderia. pensar. É, A poderia. criançada vai gostar, Rafinha, se você fizer. Salsicha com purê de batata. Não, eu já estou aqui viajando. Eu vou te fazer uma receita, mas a gente pode fazer a batata já dentro do... Faz a batata nesse formato e coloca a batata aqui já direto no pão junto. Exato, Porque ninguém inteira. faz, eu nunca Exato. vi pelo menos. Uma batata frita, um hambúrguer de batata frita. É, com carne, né? Arrojado, com carne, com carne. Com carne. Depois a gente faz, quando você voltar, eu vou fazer duas receitas para você e faço de hot dog também. A gente cria uma de hot delícia, dog. né? Essa daí qual é, Rafinha? Esse que a gente tá com as imagens ali, ó. Esse aqui é o pernil, tá? É o pernil com Isso. a linguiça toscana. Aqui, deixa eu só pegar um pratinho pra mim, Edu, pra gente colocar esse hambúrguer ali. Meu, olha que lindo esse hambúrguer. Silene, o hambúrguer, vocês estão vendo o cuidado que a Rafinha tem, a qualidade da carne. Tem hambúrguer de tudo quanto é preço. Tem hambúrguer de todos os preços, Edu. Mas Olha eu só. vi as imagens de um aí. Essa imagem aí é do hambúrguer mais caro do mundo, segundo o Guinness Book, Edu. Deixa eu ver. Esse Rafinha, hambúrguer, vem ver. esse hambúrguer aí foi feito na Holanda. E ele, sabe por que ele custa, Edu? 5 mil euros. Ah, tá de brincadeira. É verdade, 5 mil euros. Fazendo Eu acho que assim, é excêntrico quem compra um hambúrguer desse, né? mais de 30 mil reais, né? Seria aqui pra nós. Mas sabe por quê, Edu, que ele é tão caro assim? Por quê? Porque olha só, ele tem na composição dele, ele inclui a carne de wagyu, caviar, trufas brancas, Wagyu. presunto ibérico e também, Edu, por cima você pode ver aí, ó, que ele é coberto com folhas comestíveis de ouro. É uma joia praticamente, né? Não é nem um hambúrguer. Olha, Não é um hambúrguer, é um ourives que fez. É, exatamente, é um artista, né?
Eu respeito, né? Mas eu desmontaria esse hambúrguer com o maior carinho. O ouro vai para o lugar que tem que ir, né? A carne de Wagyu eu respeito, é uma carne gostosa, tal. Sem esse ouro todo aí, eu não sei. Será que as pessoas que vão lá, primeiro tem que ter muito dinheiro para comprar, segundo, será que elas voltam? Essa é a minha dúvida, porque assim, será que quando você vai analisar o custo-benefício de uma receita como essa, Silene? Eu não sei, Edu, mas na Alemanha, para você ver que o povo não para de criar coisa, na Alemanha criaram o maior hambúrguer do mundo também, que a gente... Olha aí, a gente tá vendo essa imagem aí. Esse hambúrguer, Edu, entrou pro Guinness Book em 2017 e ele pesa mais de 1 tonelada, Edu. Foi feito com 3 discos de hambúrguer. Ó, um hambúrguer maior, eu respeito, acho legal. De repente a gente pode fazer um dia um hambúrguer. Vamos fazer numa frigideira. A gente assa um pão grande, não precisa ser desse tamanho aí. Rafinha, vamos fazer. Pão sírio. Podemos fazer um hamburgão, né? E fazer de uma forma que a gente vai comer. Daí eu já achei interessante. É isso aí. Né? Esse daí deve custar caro também pela quantidade de carne. Eles uma tonelada. não falam o preço aqui, né? Uma Não tonelada especificaram, de carne. mas é pra muita gente. É pra né? muita gente, uma tonelada. Ó, eu vou falar uma coisa, meu. Com todo respeito, eu acho que esses daqui vão chegar no ponto de uma maneira melhor. 5 mil euros, você falou? 5 euros. Isso, sim. 5 mil euros. Preço de um carro. No Brasil. 5, 10, 15, 20, 25, 30 mil reais um hambúrguer. É brincadeira. Exato. É um com o nosso aqui. É mais ou menos igual vinho. Eu tenho alguns vinhos que eu ganhei de presente, são muito caros. Mas assim, eu falo que o meu paladar vai até $100, pronto. Né? Aí o resto, enfim, é mais difícil de a gente analisar, né? Aqui qual que você tem, Rafinha? Aqui, ali, no que a gente tinha preparado de linguiça toscana, eu coloquei um provolone. Queijo provolone. Queijo provolone, onde eu tenho uma combinação muito boa, tá? Que é de provolone com rúcula. Provolone com rúcula. Exato. Esse daí, então, a mistura é... Esse a carne qual é, Rafinha, desse Esse daí? aqui é da linguiça toscana pura, tá? Linguiça toscana pura, você combina com queijo provolone, que é mais salgado. Exato. Nesse daí você não precisa temperar, a linguiça já vem temperada, Exato. linguiça fresca, batida para tirar a gordura. A mesma coisa, passa Passa a maionese maionese nas por duas fora. partes. Perfeito. Ó, aqui é na base. Perfeito. Coloco ele na base. Aí eu trouxe uma rúcula ali. Aqui, rúcula. Combina Rúcula. demais então Combina. com... Coloco umas folhinhas de rúcula aqui. Perfeito. Aqui não tá tão bonitinha, mas... Então vai hambúrguer, vai provolone e o pãozinho por cima. Ó que pão maravilha. australiano por cima. Bonito o hambúrguer, hein? Esse Ó, fica para você que está muito acompanhando a gente, obrigado pela companhia, o carinho da sua audiência. Bem legal, hein? Ó, Que bonito. incrível, hein? Olha, fique atento na combinação que o Rafa faz. Exato. Tudo que ele faz, ele estuda, ele vê. Esse queijo que você está colocando aí, que queijo Aqui é a receita que eu faço com mussarela. Com mussarela. Mussarela. E por que você está colocando ela raladinha assim? Pra ela ter assim, eu consigo dar um padrão melhor ali de quantidade no hambúrguer inteiro. Perfeito. Eu tenho menos desperdício. Porque se eu Perfeito. colocar uma fatia, ele vai dar aquela abraçada no hambúrguer e ele vai Perfeito. cair da grelha. Então, eu coloco ele ralado que ele... é bonito, é muito bonito. Ele É cai muito em bonito. volta. Só que eu, comercialmente falando, eu perco muito queijo, né, também. Entendi. Então, eu faço ele raladinho para poder ter esse padrão, esse menos desperdício. Legal isso que E ele você é mais tá falando, fácil de Rafa. derreter também. Ele é mais fácil de derreter, né? Tá muito legal essas explicações para você que está acompanhando a gente. Ó. A gente está fazendo na grelha, mas quem quiser pode fazer sem problema, como o Rafa falou, na frigideira, que não tem problema, certo? Não tem problema Aí é algum. melhor deixar sempre a frigideira quente, como a gente fala. Olha como tá bonito aí. Daqui a pouquinho você vai acompanhar receitas com donuts também. Silene, qual que é seu donuts preferido? Qual sabor você gosta? Eu gosto do tradicional, Tradicional, com aquele creminho glaciado em cima. tipo assim. creme de sonho, creme inglês e tal. Esse aí, esse é meu Simples. predileto. Ó, tem vários, tem com chocolate, tem com... Ali tem os confeitos, ó. Tem com chocolate branco, se você quiser fazer. Ó, tem Tem só uma um dedinho do variedade. Edu mexendo ali do lado, ó.
Eu não sei como é que ele tá do lado ali, não pegou nenhum. Igual eu agora no meio do programa não dá pra, tipo, falar, comer, mas que dá vontade, dá. Se eu tomar minha aquíssima aqui, Rafa, já deixaram aqui, ó, pra gente? Obrigado. Viu? A gente fica assim perto da churrasqueira, e porque fala também bastante, né? Aham. Fica com calor, não fica não? Fica, precisa hidratar. A gente trabalha com muita temperatura, né? No seu delivery, você trabalha à noite também? Na verdade, eu trabalho dele das 6 da tarde às 11 da noite, né? Agora a gente tá, como a gente é muito novo ainda na operação, a gente está testando os horários com região, como a gente atende delivery, Sim. eu preciso entender muito qual que é o meu público da minha região de atuação ali. Então a gente está ajustando, mas normalmente é das 6 da tarde, ali das 10 às 11 da noite. Você vai ver que, ó, vou fazer um chamado aqui especial para você que está no Tucuruvi, na região. Entra lá, ó, @RafinhaBate_ e entra também @R2 Burger House. Siga o querido Rafinha lá, para você que tá afim de um hambúrguer diferente. Você viu o cuidado que ele tem. Falo de coração dele, porque já fizeram muita coisa junto, né, Rafinha? Sim, bastante. E assim, eu tenho certeza, primeiro que vai ser um sucesso, porque 1 mês e meio é muito pouco tempo, né? Que vai ser um sucesso, com certeza. Você já tem um hambúrguer, o X-salada normal, tradicional, Sim, mas feito com cuidado, né? tudo com cuidado e com uso de brasa e lenha 100%, nada Então, imagina gás. só. Qual que é o outro que você tem lá? Eu tenho o Classic normal, que é pão, carne e queijo. Eu Sim. tenho o X-Bacon, que é com bacon, mas eu faço uma farofa de bacon, não uso o bacon inteiro. Então eu faço ele crocante, farofinha. trituro ele e faço ele uma É farofa mais ou de menos bacon. como aquele primeiro que a gente fez, só que com uma farofinha Isso, de só bacon. com a farofa de bacon, exatamente. Perfeito, muito bom. Ó, e tem um último que a gente separou aqui, que é um blend de frango. A gente tem 300 gramas de frango Exato. nele. Você pode colocar páprica defumada, que combina demais, dá aquele sabor de defumado, Exato. né? E colocar um pouco de sal e um pouco de pimenta do reino. Exato. Rafinha, depois eu vou te dar um produto para você levar para testar, que é a fumaça em pó. Se você quiser testar para algum hambúrguer, daí você não coloca sal, você coloca a fumaça só na hora que você realmente vai fazer. Perfeito, Pode eu ser? testo sim, perfeito. Aí depois legal. você testa pra gente. Muito bacana. Então aqui, o frango também. Tem alguma parte do frango que é melhor para moer? Olha, a gente pode fazer blends com partes de frango também. Aqui Tá. eu tô usando peito, 100% Só o peito. Só o peito. Tá. Mas eu posso fazer com uma coxa, sem Perfeito. a pele, por conta que a pele fica ali triturada no meio, não é ficar agradável ao paladar. Então eu retiro a pele da carne de frango 100% e posso fazer com coxa moída, sobrecoxa moída. E essa parte que você está falando, muitas vezes quando a gente vai comer é uma parte mais seca. Mas Exato. quando você moe, você mistura de forma diferente Exato. ele e fica muito mais agradável, né? Exato. E eu trabalho o ponto ali. Perfeito. Então eu não perco tanta água do centro dele, Vamos né? colocar esse daí Vamos? lá pra gente fazer? Eu vou fazer Ó, aqui. É o frango que você está acompanhando. Esse é o último hambúrguer que a gente está fazendo. X-burger, X-salada, uma variedade enorme. Silene, qual que você, olhando assim, o que chama muita atenção para mim, eu não quero te influenciar, são as combinações, né? Muitas vezes usando um queijo mais salgado, provolone, no outro o cheddar com purê de mandioquinha. Ah, Edu, eu acho que a combinação ali de cheddar e bacon, pra mim, ó, que tá ali no primeiro brioche ali, é incrível. É incrível, não é? E É hoje você muito tem uma saboroso. variedade de pão também, que você pode fazer com diversos Sim, tipos de sim. Edu, pães diferentes, né? E a Diz. gente falando sobre o consumo aí hoje, Dia Mundial do Hambúrguer, né? A gente tem mais uma curiosidade aqui Sim. sobre os hambúrgueres. Que os Estados Unidos é o maior consumidor de hambúrguer no mundo, a gente sabe, né? Sim. Mas você sabe do quanto que eles consomem por ano? Não faço a menor ideia. Assim. Então, admire-se. 50 bilhões de hambúrgueres por ano, o que dá aproximadamente 7,5 milhões de toneladas, Edu. É muita coisa. São 3 hambúrgueres por pessoa durante uma semana. Eles fizeram mais ou menos esse cálculo. Você sabe que eu fico preocupado se meu sócio está vendo isso. Senão ele vai fazer... Eu tenho um sócio, você sabe, que ele olha a notícia, se é alguma coisa que ele não sabe, ele sabe sobre o hambúrguer, com certeza, ele vai querer fazer. É muito zero na frente desses números, Uma né, Edu? quantidade enorme. muita Né? É consumo. importante falar uma coisa, que lógico, o hambúrguer é feito no mundo inteiro, porém, aqueles países que a gente vê que faz parte da cultura da alimentação como é lá, o consumo é muito maior. Sim. Né? Eu contei aqui, Rafinha, que
quando tive a possibilidade de, antes das Olimpíadas, a convite do governo inglês a ir para lá para fazer diversas matérias, eu mostrei a cidade onde o sanduíche começou. A cidade se chama Sandwich. E começou dessa forma, a pessoa estava jogando, tal, estava perdendo e estava comendo carne. Ela queria ganhar e para aquele jogo não acabar, ela estava com muita fome e pediu para cortar pedaços de carne e colocar no pão para poder pegar com a mão e continuar jogando com a outra. Aí surgiu o sanduíche. Né? De sanduíche surgiu o sanduíche. Agora, aqui o que é interessante? No Brasil, até pela nossa cultura de transformação, talvez seja um dos países que mais a gente tem hambúrgueres e tipos de hambúrgueres diferentes, né, Rafinha? Exato. Aqui a gente consegue ter uma variedade muito grande porque o povo brasileiro é muito criativo, né? Sim. Então a gente consegue colocar tudo lá dentro, até queijo com goiabada. Eu já vi hambúrguer de queijo com goiabada. O Marcos por acaso, ele está lá dentro, no estúdio, e esse daí com certeza vai adorar. A gente volta em 30 segundos. Já sabe onde assistir os jogos do seu time? Vem pra Sky, a casa do futebol, e tem golaço de oferta pra você aproveitar novos planos por menos de R$ 1,90 por dia. Assinando agora, você ainda pode ganhar um mês de canal de futebol com mais de 100 canais pra todo mundo aproveitar. Ligue, conheça os novos planos da Sky. 0800 728 7161 Sky. Mais diversão a cada conexão. Sky. Está de volta com o querido Rafinha Bate aqui. Vamos montar esse? Vamos, esse aqui eu coloquei o blend suíno, né? Esse Sim. é o blend mesmo com pernil. E eu trouxe uma geleia de pimenta Que bacana, meu. pra gente trazer esse sabor um pouco mais quente pro hambúrguer, né? Doce e quente. Então, é geleia de pimenta, mussarela mussarela, e o blend de suíno com pernil. o blend suíno, ó, o capricho, ó. Para você que está acompanhando a gente e quiser conhecer esse trabalho incrível do Rafinha, eu vou pedir pro pessoal colocar na tela @RafinhaBate_ e @R2 Burger House. Você vai ver que o pessoal confia, viu, Rafinha? Você vai ver que muita gente vai entrar lá. Entra, @RafinhaBate_. Você que está lá no bairro do Tucuruvi, muita gente, Tucuruvi região, né? Aqui na zona norte de São Paulo, vale a pena você conhecer o trabalho do querido Rafinha Bate. Rafinha, obrigado pelo Bruno. carinho da sua presença. Daqui um tempinho a gente marca de novo e faz mais hambúrgueres que o Rafinha vai lançar um por mês lá, não é? Um por mês, isso. Um por mês no hambúrguer a gente lança ali. Muito sucesso, viu? Obrigado, Desejo muito Edu. sucesso, é um cara muito querido e muito capacitado. Deu uma aula pra gente aqui de hambúrguer no Dia do Hambúrguer e daqui a pouquinho você vai acompanhar Donut. Você vai aprender a fazer a massa, vai aprender a fazer a cobertura para finalizar esse dia de hoje com chave de ouro. Meu querido xará Edu Gomes Lima tá lá dentro do estúdio e ali a gente já tem todos os ingredientes para você fazer a massa em casa. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente até já. E a gente está de volta com essas imagens fortes, meu querido xará. Muito. Dos donuts. Olha só, o hambúrguer, você gostou? da receita? Achei incrível. Um abraço pro Rafinha que detonou nos hambúrgueres, viu? Agora, eu estava alucinado ali com aquele de chocolate. É Incrível, impressionante. Essa massa é aquela massa que é macia por dentro, porém é crocante por fora. Exatamente. Essa Edu. massa que você vai ensinar pra É gente. essa massa que a gente vai ensinar hoje aqui e é super prático de fazer. O pessoal vai poder fazer em casa hoje mesmo. Não é complicado. Nada, não é nada daquela massa de deixar esperar, crescer e depois de uma hora vai, busca. Não, a gente vai fazer tudo de uma vez até o final aqui e rapidinho. A gente viu ali diversas coberturas diferentes. né? Legal. Então, para quem está acompanhando a gente, vai aprender a fazer uma base. Hoje a gente não está fazendo fácil venda, Sim. mas é uma receita que você muitas vezes olha e fala assim, poxa, é complicado fazer, mas não é. Jamais, Du. Basta você ter o truque, principalmente dos ingredientes para você fazer a base dela. Sim, exato. né? E depois você que tem filhos, quer receber criançada em casa, tá chegando as férias. Ótima Não é? ideia para as crianças aí, para os pais fazerem para as crianças ajudarem. O topo ali, a coberturinha, pode usar a criatividade, colocar coco, granulado, Do enfim. que quiser.
Tem uma vinhetinha nova, põe aí, por favor. Prático. Essa é prática. Quero ver. Não é? Vamos começar? Vamos começar essa beleza aqui? À vontade, que eu vou comer esse hambúrguer aqui. Ai, meu Deus, o Deixa eu cheirinho falar, tá bom, viu? Meu, o Rafinha é craque, meu. Detona, né? Uma combinação melhor que a outra, Dô. Já vi que é sucesso. Aqui na nossa receita, Dô, a gente começa aqui com uma tigelona grande. Por quê? Porque a gente vai colocar bastante ingrediente e é para caber tudo, tá? Vou começar com a farinha de trigo e eu vou peneirar ela, que é um grande truque aqui para ele ficar mais fofinho, ficar um donut bem bacana aqui, tá? Costuma você de casa sempre peneirar, fazer bolo, torta, dá uma peneiradinha aqui na farinha de trigo que no final vai ficar bem melhor, tá? E... Edu, a gente tem aí 3 xícaras de farinha de trigo boa. peneirada. Eu coloquei metade aqui, Du, Tá, e depois, se precisar, a gente vai acertando com o outro ali, tá? perfeito. Então você colocou 1,5 xícaras aí. 1,5 xícaras aqui, exatamente. A gente tem uma combinação interessante, chamar o pessoal em casa, que dá crocância e maciez, que é a farinha junto com o amido, na massa. Na massa. Na massa. E é o próximo ingrediente que nós vamos fazer agora aqui, Du. A gente tem meia xícara de chá de amido. Exato. Edu, posso... Ô, Dioguinho, serve? Separa aí o truque do chefe. Boa. Separa aí, por favor. E agora eu vou mostrar pro Du aqui uma coisa. O segredo do chefe O segredo do chefe é interessante agora. Pra essa Du. parte que é boa. Você já colocou amido? Não. Não, ainda não. O amido agora aqui, ó. Ó, pera aí, segura aí. Fechou. Coloca aí, roda aí. Ó, segredo do chefe. Toda adoro. vez que tiver amido e açúcar, mistura os dois juntos. Fera, Du. Vai fazer um doce. Se você misturar a parte antes de colocar na panela, nunca vai empelotar. Então mistura amido, meia xícara e meia de açúcar. Boa. Já tá aqui, misturou tudo. Ô, Du, toda receita que tem calda, você tem essa mistura, a química do amido junto com a química que tem, os elementos químicos, né, melhor dizendo, Aham. do açúcar, vai fazer com que a sua receita nunca empelote. Isso é Aqui sucesso. na massa não precisaria, mas vale a pena você fazer isso. Se tem, faz. E trazer essa dicona aí pro pessoal de casa também, né, Du? Vou comer para não te atrapalhar. Não, fica Aí- tranquilo, meu. Ó, já coloquei junto aqui com a farinha de trigo, tá? O açúcar, o amido e farinha de trigo. Lembrando que a farinha de trigo eu coloquei metade dela e depois eu vou dando ponto com a outra metade. Fechou? Também tenho o fermento para bolo, aquele fermento químico em pó mesmo, que a dona de casa sempre tem lá no armário dela, sem segredo nenhum. E vou colocar aqui 2 ovos também, Du, sempre quebrando a parte, para se vier uma surpresinha, não estragar a receita toda aqui, tá? Uma parte, ovo inteiro. E agora eu vou colocar um segundo ovo aqui, que também é importante, porque às vezes o tamanho do ovo, Du, é maiorzão, é menor. Então, por isso que eu deixei a segunda parte da farinha exatamente para dar Se o houver ponto. necessidade. Exatamente. Você colocou 1,5 xícara antes e deixa E deixei a um outra pouquinho metade pra aqui depois. para colocar depois, exatamente. A Maria que fala, né? O importante é saber o ponto, O da, ponto massa, da massa. que é o mais importante. Aí a gente tem 2 ovos que você colocou, uma colher de sopa rasa de manteiga. Exato. Aí é melhor usar a manteiga sem sal, né? Sem sal. Se tiver só com sal, também não tem problema, tá, Dô? Tá. O importante é o pessoal fazer em casa e não tem problema nenhum. E tenho também o leite aqui, ó. Vou colocar tudo de uma vez só aqui, tá? Tigelona, receita bem prática e fácil aqui. 1 xícara de leite entrou agora na receita. Você que está nos acompanhando, entrou agora. Então, para essa receita, a gente está usando 3 xícaras de chá de farinha de trigo, meia xícara de amido de milho, que a gente misturou com meia xícara de açúcar, 1 colher de sopa de fermento. Exato. E aí, na sequência, 2 ovos, os ovos inteiros, 1 colher de sopa de manteiga, 1 xícara de leite. E aí, tem o chocolate e os confeitos que não fazem parte dessa base, eles vão entrar depois na hora de você fizer. Aí faz o seu gosto, né? Do seu gosto. Pode fazer vários tipos de coberturas, Edu. Perfeito. Ó, a Exatamente. massa,
olhando ela tá bem lisinha. Bem Agora lisinha. você vai dosar o quanto de farinha você vai colocar. Exatamente. E agora peneirada, né, Du? Exatamente. E aqui, o que eu vou fazer, Du? Eu vou utilizar a espátula, porque o batedor agora vai ser um probleminha, porque ele vai começar a grudar aqui. Perfeito. Então, vou usar uma espátula e a gente vem misturando. Ó, o total são 3 xícaras, Du. 3 xícaras. Eu vou colocar um pouquinho e, se precisar de mais, eu finalizo depois Eu aqui, acho legal tá? um pouquinho do Du, né? Tudo é referência, né? Na Um vida pouquinho, tudo é ó. referência, um pouquinho. Esse pouquinho foi mais ou menos uma xícara, né? Então, Exatamente. quer dizer, um pouquinho, muito, Clebão, é referência. É um né? pouquinho de uma xícara, É né? um pouquinho de uma xícara, mas no total são 3 xícaras, Silene. Fica Exatamente, tranquilo. exatamente. A gente colocou 1,5 antes, agora colocou mais uma. Eu diria que até agora nós temos... 3. Na verdade, a gente colocou 1,5 mais meia, 2. 2. Né? Boa. Acho que foi 1,5 antes, né? Foi 1,5 1,5 antes. mais uma, 2,5, perdão. Exato. E aqui, Du, eu Você tá venho me com a espátula. Essa Então, matemática aqui eu só vou 2 xícaras- confirmando. Não, tem 2 xícaras e meia aí. Exato. E eu Tem tenho um mais meia, restinho é, aqui. tem mais meia. Restinho é meia O xícara. restinho de meia xícara ali, tá? Que a gente vai usar já já. Se E- for necessário. Exatamente, se for necessário. Então, com Ô, a Du, ajuda... como eu sei, uma coisa que é interessante, os donuts, que são receitas muito vendidas lá nos Estados Unidos Demais, também, tem uma coisa que é interessante. A massa é frita, como a do sonho, Exatamente. tradicionalmente. Não são todas as receitas que são fritas, mas Aham. a grande maioria é frita. Exato, Du. Uma coisa que a gente sabe que tem que tomar muito cuidado é com o óleo. Por quê? Se você fritar demais, ele não vai crescer como deveria e vai formar uma casquinha escura. Perfeito. E vai ficar cru dentro se o óleo estiver muito quente Perfeito. também. Inclusive, o Dantes, quando ele foi criado, o pessoal criou ele inteiro assim e viu que no centro dele, Du, ficava cru, sempre cru. Sim. O que o pessoal fez? Fez exatamente esse furinho do meio para que a massa cozinhe também e frite por inteiro na parte central dele aqui. Aumenta a quantidade de produto que vai encostar diretamente no óleo. Né? Exatamente. Perfeito. Ó, a minha massa ainda tá grudando, porém eu vou colocar mais um tanto aqui, ou seja, agora pouquinho. foi mais um pouquinho. No total foram 3 aqui, 1,5 mais uma mais meia. 3. mais meia. Vai fazendo, vai Foi usando um a pouquinho no calculadora. começo. Ó, o pouquinho que ele colocou no começo, 1,5 xícaras. Mais um pouquinho depois, mais uma xícara. É isso E mais aí. agora, mais uma pitadinha, mais meia xícara. Uma É isso. pitadinha de um É. palmo. Foram e 3 foi. xícaras no total. então. Exatamente, Du. Perfeito. 3 total. Nessa hora aqui, você vê que não tá rendendo o seu trabalho, a Como gente... não tá rendendo? Não, porque assim, você fica mexendo aqui e a massa não vai muito incorporando nos outros ingredientes. O Ah, que eu vou entendi. fazer? Vamos usar a mão aqui. Tá. Então, eu já vou usar uma luvinha aqui, para ficar mais prático, Du. E para não sujar Só que tanto. você não vai fritar com essa luva, hein? Pelo Não, amor não, de Deus. pelo amor de Deus. É. Você de casa tire a luva na hora de fritar. Eu vou Pode- colocar aqui só para Se você quiser facilitar. colocar numa mão só também, Vai, segura né? com a outra, Boa. Segura na outra. Então aqui, meu amigo, vem misturando a massa aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar ela para a bancada, que eu quero dar uma esticada nela. E minha dúvida é, Silene, será que ele vai precisar colocar mais um pouquinho de farinha? Mais um pouquinho, Eu tenho medo não. da quantidade que ele vai usar de farinha ali para já colocar. temos Já 3 tem bastante, já tem Não, 3 Já xícaras. tem 3, Du. Mas assim, eu já vou mostrar o ponto pro pessoal. Você que está acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia, pelo carinho da sua audiência. 11 994652423 e @fica com a gente TV. Você pode mandar a mensagem à vontade que a gente tira aqui com o maior carinho para você as suas dúvidas. Com certeza. Agora temos fotos. Fotos? Mais Vamos lá, algumas então. fotos, Edu. Por favor. Vamos ver mais um pouquinho do nosso pessoal de casa? Vamos, lógico. A primeira foto que a gente vai mostrar, Edu, é do Joel. Joel, que é de Curitiba, no Paraná, acompanha nosso programa também todos os dias, pega abraço, receitas. Depois a gente tem a Val. A Val é da Zona Leste, aqui de São Paulo. Val também acompanha nosso programa, faz em casa, diz que vai mandar foto do que ela faz em casa. E por último, a gente tem a Edna. A Edna é de São João de Meriti, no Rio de Janeiro.
Olha lá, tirou a foto dela também e mandou pra cá. E pra quem ainda não mandou, a gente pede que faça a selfie aí na frente da telinha, mande pra gente. A gente tem um prazer enorme em separar tudo e mostrar pra você se ver aí de casa e a gente conhecer um pouquinho da carinha dos nossos telespectadores, né, Edu? Perfeito, muito obrigado. Pode mandar à vontade, 11 994652423, @ Fica com a Gente TV. Eu tô cismado. Todas as câmeras já estão aqui, né? Porque eu vi que as câmeras vieram, mas veio menos gente. Será que o pessoal ficou comendo hambúrguer? Ah, você pode ter certeza, viu? Com certeza. Você pode ter certeza, Du. Você vê, a equipe vai ficando, né? A equipe vai ficando, você vai fazendo. Tinha até hoje, no dia de hoje, tinha até um hamburguero reserva. Se desse qualquer problema com o Rafinha... Já o tinha Tutu, ali. Olha como o Tutu está paramentado hoje. Nosso querido Tutu estava já preparado para fazer, né, Tutu? Aí, ó. Aí, o Tutu que tá lá beleza. tava preparado, ó. Prontinho para entrar. Você vê como é que são as coisas? É cada uma, viu? Vou te contar, meu. Ó, você vê? Todo dia, ó, você tá vendo a imagem do Tutu sozinho lá, no fundo escuro tá o Ronivon. O aquecimento da várzea é assim? Ele tá aquecendo para fazer hambúrguer. Ô Tutu, deixa eu te contar uma coisa. Ixi! Olha lá, todo dia tem 50 pessoas aqui. Onde vocês acham que estão essas 50 pessoas? Acompanhando o programa, vendo as coisas? Onde vocês acham que estão? Tem uma alternativa, Bruninha. Onde que tá todo mundo? Do lado da grelha. Você pode ter certeza, Pode ter Edu. certeza. E eu estaria lá com certeza também, viu? Ah, fica à vontade. Entendo. Um a mais, um a menos lá, né? Os câmeras estão todos aí, né? Estão Tantas todos aí. câmeras aí, né, meu Perfeito. amigo? Edu, aqui é o seguinte, nessa massa nós chegamos Jogo no tem ponto pergunta, dela. tá? Se Claro, ela tem que ficar exatamente assim, ó. Colocou, não vai grudar na mão, não no dedo, tá bom? Perfeito. Esse é o ponto perfeito. Precisou de mais farinha, coloca mais farinha. Precisou de menos farinha, vai tirando Desse também. jeito tá legal. Esse jeito tá legal. Não Que- precisa descansar. Não precisa descansar, Du, exatamente, porque a gente está usando o fermento para bolo, que é o fermento químico em pó. Perfeito. Então ele começa a ativar no momento que a gente coloca uma temperatura quente nele. Então vai ser exatamente a hora que eu colocar no óleo, Vai acontecer. ele vai acontecer e vai começar a ativar, tá? Perfeito. Polvilhei um pouquinho de farinha aqui, agora foi pouquinho mesmo, esse tantinho. E agora eu venho esticando essa massa, que é o maior truque, vem rasgando ela mesmo assim, ó. Por quê? Porque a gente vai ativar o glúten e eu quero mais elástica ela. Ela vai aerar na hora que a gente fritar. Exatamente, Edu. E assim, gente, é rasgando mesmo, Sem tá dó. bom? Sem dó. A massa vai ficar muito mais lisinha, vai ficar muito mais uniforme também. E na hora de fritar, ela vai dar um efeito bem diferente aqui, vai fritar bem legal nela aqui. E você falando de donuts, Edu, depois de amanhã, sexta-feira, é o Dia Internacional do Donuts nos Estados Unidos. Olá. E Então, lá... Tá tudo certo. Nós estamos bem, então. Fizemos hambúrguer, fizemos Tu donuts. acredita? E lá, esse dia, algumas redes entregam donuts de graça, meu amigo. Olha isso. Olha isso, que coisa, não? Não é? Demais? Sensacional. Incrível. Sensacional. Edu, aqui a nossa massa está exatamente no ponto que eu quero, tá? A senhora pode fazer uma porção de 50 gramas, se tiver balança. Se não tiver balança, tudo bem, nós vamos ensinar um truquinho aqui para tentar deixar o mais padrão possível. Aqui eu vou abrir um rolo. Como se fosse um pão Exato, no formato de uma baguete, exatamente. né? Grudou aqui, vem polvilhando um pouquinho de farinha, não tem problema nenhum, tá? E aqui eu venho enrolando assim, ó, Du. Dessa maneira eu consigo fazer algumas porções e deixar tudo num padrãozinho legal, esse donut aqui. Quem faz, por exemplo, para vender, muitas vezes faz as bolinhas e vai pesando. Exatamente. Né? Hoje não é o dia do faça e venda, mas a recomendação é essa, para você ter tudo padronizado, do jeitinho que você vai fazer. Assim você vai sempre, não só fazer a primeira venda, mas vai fazer a segunda. Com certeza, Que inclusive muitas vezes é mais importante que a primeira. é muito mais importante. Quem for fazer para vender, é legal aí o pessoal colocar o custo certinho para não sair no prejuízo. Aí o que eu faço? Para deixar meio padrão, eu venho cortando do tamanho parecido assim, ó. Os dois parecidinhos assim. Eu sei que tá mais ou menos no mesmo peso aqui, tá?
Isso para quem geralmente não tem balança em casa, para quem não trabalha Perfeito. com isso, é uma maneira de você deixar um pouco mais padrão o seu donut aqui, tá? Abri um cilindrão aqui, uniforme, e venho cortando algumas porçõezinhas dele aqui. Como é interessante essa receita para você que está acompanhando a gente, porque se você olhar, uma receita simples, né? Farinha de trigo, 3 xícaras, meia xícara de amido, e essa combinação é que vai dar essa textura na massa, meia xícara de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, é importante a gente falar que está usando fermento para bolo, 2 ovos. Então essa massa, ela era por 2 motivos. Um, porque ela tem o ovo, que é um emulsionante natural. E depois, além do ovo, por isso que ela fica tão fofinha. Exato. Né? Por conta do fermento também. Não coloque mais fermento que não vai crescer mais. Exato. Aí depois a gente tem 2 ovos, como a gente falou, 1 colher de sopa de manteiga e 1 xícara de leite, 1 xícara de chá de leite. Esses são os ingredientes que você está acompanhando aí na tela. É fácil para você acompanhar, ver. Quer tirar alguma dúvida? 11 994652423 e @fica com a gente TV. Sim, enquanto o Edu está moldando elas aqui, se tiver dúvida a gente pode ir tirando. Tem uma dúvida sim, Edu. A Lorena, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ela falou o seguinte: se ela quiser fazer uma massa com chocolate, achocolatada, qual o melhor chocolate, o ideal? Seria o achocolatado comum ou um chocolate meio amargo? O que seria? Legal. Qual que é o nome dela? Desculpa. O nome dela é Lorena. Certo. Lorena, se você for querer fazer um de chocolate, você pode colocar o chocolate em pó. Eu indico você colocar 70% no lugar aqui na farinha. Então, metade na farinha, a outra metade pode colocar do chocolate também. Coisa de uma xícara, fica bacana, tá? Tá ótimo. Uma coisa que é importante, assim, quando a gente faz dessa forma, principalmente para quem vai vender, o que eu acho interessante? Você faz uma massa só e você muda a cobertura. Então, tipo, uma massa dessa padronizada, o chocolate puxa um pouco do líquido, né? Então, se você substituir, pode ser que para ter essa textura você tem que colocar um pouquinho mais de líquido, né? Então tem que tomar cuidado só com isso na hora de fazer, para não ficar uma massa mais seca e o donut não ficar tão gostoso. Perfeito. Essa massa ficou perfeita. Essa massa ela Né? é perfeita, ela fica bem fofinha dentro. Com essa coberturinha é o complemento perfeito para esse donut aqui, viu? Tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar, vai fazer, porque não é aquele tipo de massa que tem que ficar esperando, Não é põe pra complicado, uma hora. né? Nada de complicado aqui, Dô. E uma coisa importante, você que está acompanhando a gente, você pode mudar as coberturas, fazer de diversas formas. Aqui a gente tem de chocolate branco, né? Chocolate branco, Edu, pega uns exatamente. garfinhos que eu vou soltando isso daqui para Legal, você, Du. para depois a gente banhar. A gente tem chocolate meio amargo para quem quiser fazer, tem chocolate ao leite também, então você que está acompanhando, vai ver depois a hora que a gente vai... Vou até colocar no micro-ondas aqui para você. Um pouquinho, né? Deu uma endurecida. A gente coloca aqui rapidinho, a gente vai ter para a gente banhar depois o chocolate. Para quem vai fazer, é sempre importante não só calcular os ingredientes, mas calcular o feitio que você vai ter. Com certeza. Né? E aí, vem um truque fundamental aqui, que é o seguinte: o tempo que essa receita vai ficar ali fritando. Então você preste bastante atenção agora na hora de fazer, certo, Edu? Exatamente, Dô. E a parte do óleo ali é a parte principal, porque não adianta a gente fazer tudo certinho agora e no óleo a gente deixar Bobear. ele cru. Exatamente. Então, daqui a pouco vem o truquezinho aí do óleo que a gente vai ensinar, tá, Dô? Eu ia te dar uma dica, que era colocar um pouquinho só da massa pra gente não perder. Tem algum donut que tá maior aí? Tem um menorzinho aqui, ó, Tem um que ele menor? saiu Esse daí, pequenininho. Esse daí a gente vai comer, então. Esse aqui a gente Né? vai, com Se certeza. quiser testar com ele, com um pouquinho da massa ali, dá pra gente testar. Boa, Ao invés de vou colocar pegar ele aqui de... tudo de uma vez, você põe um pouquinho, Perfeito, testa Dô. ele ali e depois a gente come ele sem problema Isso algum, é ótimo. né? Tira só um belisquinho dela aqui, Tira o ó. belisquinho e E testa. coloca, vamos ver se tá no óleo. Ó, ainda não. Mas ali ele vai mostrar pra gente a hora que Isso. tiver no ponto, a gente sabe como que faz, tá? As massinhas boleadas, Edu. Agora, vamos mais um pouquinho de farinha aqui. Eu falei... Pouco, né? É pouco. É pouco mesmo agora, É pouco, viu, gente? agora é pouco.
Só para não grudar aqui, eu Tá. venho pegando uma massinha dessa e, ó, coloco no centro aqui. Com a ajuda do rolo de abrir massa, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ajustar ela aqui, Du, só para ficar Fica à mais vontade. fácil para mim aqui, ó. Eu venho abrindo ela, só que eu quero deixar ela numa altura aproximadamente, Du, de 1 centímetro. Eu não vou abrir ela bem fininho que nem um papel sulfite, não. Tá. Tá? Vai ficar com 1 Exatamente. centímetro, mais ou menos. Exatamente, 1 centímetro. Perfeito. Você de casa pode, neste momento aqui, ó, ou já abrir a massa e deixar ela redondinha assim, do jeito que tá. Fui deixando bem padrãozinho ali, Sim. tá? Ou quer deixar mais padrão ainda, a senhora de casa pode vir com aquele cortador redondo de 10 centímetros, Sim. cortar a beiradinha aqui e depois o centro. Eu fiz direto pra gente não desperdiçar massa e ficar aquela coisinha mais caseira, Du. Tá? Perfeito. Então, coloquei ele aqui, ó, quase um hamburgão, abri ele aqui. A senhora Aí de com um casa pode cortadorzinho. utilizar um cortador, um bico de confeitar, qualquer utensílio Um que deles vai tiver funcionar. parecido, centraliza aqui, ó. E, meu amigo, ó, cortou. Tirei essa partezinha aqui, a senhora já vai ter o formato do Donuts. E aquele pequenininho você Prontinho. vende como mini donuts. E esse daqui, ó, é o mini Donuts. Depois, Esse daí que eu ia falar pra você fritar. Edu, e eu vou falar pra você, ele fica uma bolinha e fica legal. Ó, só que agora eu vou falar pra você. Agora Segura. você tira a luva. Não, tira a É, luva né? agora. Vamos Sim. tirar essa luva aqui, Ó, você que boa. está acompanhando a gente, até é importante falar, essa luva não aguenta o calor. Muitas vezes até dá... É perigoso. Exato. A luva, se você vai cozinhar, para pegar qualquer coisa, é diferente. Essa luva pega fogo e é importante. Todo mundo fala assim, você cozinha sem luva e tal. Vou dar um exemplo. Se você pegar uma luva dessa, uma panela estiver muito quente e você colocar do lado, ela pega fogo. Ela gruda na tua mão. Então, Verdade, você de Du. forma alguma, por segurança, pode usar esse tipo de luva para cozinhar. Então, muito cuidado para fazer isso. Tá no fogo, toma esse cuidado É. aí, né? Isso é importante, Du. Então agora aqui, gente, simples, tá? Abri aqui, deixei a espessura, voltando a falar aqui, ó. Olha a espessura que tá, a minha massa. Eu não abri bem fininha ela, tá? E essa espessura que eu quero pra ficar um donuts perfeitinho. Vem virando ela aqui, deixou redondinho, faz o furo no centro e corre pro abraço, meu amigo. Ó, Que hora você corre pro braço? é a hora do furinho do centro aqui, ó. Agora, só correr pro abraço. Du, tá tudo... O Tá, óleo, no, acho tá no jeito? que o óleo tá indo, né? Tá legal. Ele não tá tão quente. Então, pode testar. Vamos Podemos testar com- colocar ali? Pode, lógico, testa. Testa Boa. com um aqui, eu vou ver esse outro aqui, como é que ele tá, eu te falo já. Boa, Du. Enquanto isso, eu Pode vou abrindo colocar. aqui. Podemos Pode colocar? Pode. O importante aqui é exatamente o óleo não estar muito, muito quente, porque senão ele vai dourar e vai ficar cru no centro do donuts, tá? O truque do pasteleiro aqui O funciona? truque do pasteleiro funciona. Sabe qual é o truque do pasteleiro? Fica jogando óleo. por cima, né? É. Que aí frita os dois lados. Ó, eu vou virar isso daqui, ó. Sempre importante para você que está fazendo o donut, você virar. Ele está quase na imersão ali, mas é interessante você virar ele, porque você vai ter um melhor resultado. Boa, Du. Não deixa só de um lado, dá uma virada nele. E esse é um dos truques, tá, Du? Então o donuts a gente frita de um lado, deu uma douradinha, a gente vira e frita do outro lado ele também. Ó, aqui, ó. Vou mostrar para você, já está na hora de virar. Ó. Já tá na hora de virar? Beleza. Tá douradinho, ó. Ótimo. Dourou, virou. Dourou, Certo, Du? virou. Ó, você está acompanhando a receita de donut, simples, gostoso, prático de fazer. É bem gostosa essa receita, né? Nós não temos... Eu vou usar essa grelhinha aqui. Deixa eu ver se a gente tem uma outra grelhinha. Eu já usar vou essa. colocando aqui no óleo, tá, Du? Tá, pode colocar. Você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia, o carinho da sua audiência. Deixa eu dar um truque aqui, ó. Para a receita, o que mais a gente tem é truque, né? Ah, aqui é os reis dos truques aqui, viu? Ó, você que está acompanhando a gente. Deixa eu pegar uma outra panela para mostrar um truque direito aqui para vocês. Boa. Ó, você que está acompanhando, obrigado pela companhia, o carinho da sua audiência.
Todas as manhãs aqui com receitas gostosas. Essa do Donuts é incrível. Essa é incrível, Du, e fica uma delícia, viu? Aqui já tá pronto. E agora, como tá na moda, donuts e tal, o pessoal vai poder fazer em casa de uma maneira muito mais econômica, porque aí fora tá caro o donuts, Tá né? caro o Donuts? Aliás, o que não tá caro É. aqui fora, né, Du? Aqui, ó. O que acontece? Eu vou tirar, Du, Boa. dá um truque pra todo mundo, pro Donuts ficar crocante e maciozinho, ó. Dá uma passadinha assim. E ao invés de colocar... eu peguei uma grelhinha, ó. E ao invés de colocar no papel, o papel muitas vezes deixa um lado do Donuts diferente do outro. Sabia disso daqui, Tutu? Da Donuts? Ó. Já fez Donuts, ó? Olha aí. Do jeito que você falou, você já sabia tudo. Ó. Falou numa confirmação ali, né? Sabia? Sabia. Sabia, ô. Sabia, ele sabe comer esse Donuts, isso sim. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse aqui ficou mais douradinho, mas ficou bonito. Ficou Isso aqui é bonito. igual pãozinho. Tem gente que chega lá na padaria e fala assim, ó, quero pãozinho mais assim, quero pãozinho mais assado, tal. Eu sou do Cada um pãozinho tem um queimadinho, jeito. Du. Você gosta? Ai, meu, eu comentei até esses dias aqui nos bastidores, pra mim toda receita tem que ter um queimadinho que pra mim eu gosto Você demais. gosta assim? Adoro. Você sabe que essa semana tem muita receita gostosa. Você que está acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Ó, tem muita receita boa. Vou deixar aquele tostadinho para você então. Beleza. Vou detonar ele aqui. Ó, amanhã vai ter uma receita. Você que morou muito tempo nos Estados Unidos, trabalhou muito tempo lá também, Sim. que é, eu vou até falar qual é a receita, porque não vai estragar, mas eu tenho certeza que você vai ficar curioso para ver. Boa, Du. É uma batata salgada, só que com chocolate. Não Você acredito. comeu? Você não comeu ela? Não, vou falar. Você não comeu no Essa teste? daí eu não comi no Não teste. acredito. Meu, essa Verdade. receita é espetacular. Então E você ó, que está acompanhando amanhã, a gente vai fazer essa receita. Du, e essa batata, ela é famosíssima nos Estados Unidos também, viu? Sim. Hoje é quarta-feira, né? Amanhã, quinta-feira, a gente vai ter o querido chefe Amon também. Amanhã tem a FISPAL, uma das maiores feiras, né, que acontecem no Brasil. Tem a FISPAL. Às 4 da tarde eu vou estar com o nosso querido amigo Guto Medeiros, o querido Guto, com o Brunão lá na FIC. Eles pediram para falar um pouco sobre a minha carreira, então vou falar às 4 horas da tarde lá na FISPAL, no stand montado pela FIC, Federação Italiana dos Cozinheiros, e na Itália é Cuochi, né? Mas, enfim, Aqui é FIC. 4 da tarde, para quem estiver lá na FISPAL, vale a pena você acompanhar. Ou me conhecer, se for o caso, Com né, Edu? certeza. Tire foto e depois mande aqui tira pro foto e programa, depois hein? manda. Ó, aqui, Du, vamos fazer o chocolate? Aí já tá Bora. bom, ó. Encheu Aqui já foi, né? Você gostou desse truquezinho aqui, ó, para economizar papel É toalha? incrível. E sabe, Du, esse truque é tão bacana, porque se às vezes a gente coloca a fritura no papel toalha, ela encharca e deixa o nosso alimento mais encharcado de óleo ainda. Ó, nós temos 3 minutos. Vamos Boa. banhar os donuts aqui? Bora banhar os donuts aqui. Já tem aqui um chocolatinho derretido. A senhora de casa pode utilizar o chocolate fracionado, pode utilizar o chocolate nobre também, Du. Meu Deus Tem do problema céu, nem eu fiz o primeiro aqui. Exatamente Vocês isso. acham que eu exagerei? Não, vou colocar Não, aqui, ó, exagerou pra vocês nada. verem. Deixa aí que eu vou dando uma limpadinha aqui, ó. Ô, Du, vai me mandando os donuts Manda. aqui, deixa, tá tudo na paz. Olha o chocolate, caiu, o donut mergulhou ali no chocolate. Eita, coisa Tem problema, boa. né? Tem problema nada, é Ó, chocolate. banhou, tirou. Meu Deus, olha Meu esse Deus, donuts hein, como Du? fica. Aqui eu já vou cuidando desses outros dois aqui também. Ô, Du, acho que eu estou exagerando aqui na quantidade Não, de tá chocolate. nada. Chocolate nunca é exagero, Du. Olha Chocolate bacon, meu amigo. Pode ir sem medo, viu? Ó, vou colocar Mesmo. um no chocolate branco agora. Pra você que está acompanhando, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Você derrete o chocolate aqui, ó. E a Du? parte mais fácil, é a parte que as crianças ajudam, né, Du? Muito. Coloca um confeitinho, coloca um chocolatinho. Esse eu exagerei. Ó, deixa eu falar, esse se chama, se você nunca comeu, piscina de donuts. Bruninha, você que tá atento aí, Tutu, olha lá. Eu caí o chocolate ali no meio. Esse é o piscina. Piscina de donuts. Mas ó. tá legal, Du. Tá, né? Eu gosto, quanto mais chocolate, vai ficar melhor, Mas eu aqui tenho pra certeza. criançada fazer,
É onde mais todo mundo se diverte, né? Ó. Quer ver? O problema é que a criançada vai fazendo, principalmente minha filha, e já vai comendo ao mesmo tempo. Olha que coisa linda. Quando a gente fala que o homem entende da decoração... Ah, para, vai, você tá entende da... zoando. Tô falando Aí, ó. sério, olha isso, Olha o brilho meu. desse daí, olha aí. Caramba, Meu Deus. que incrível, meu. É um tchan, né? A piscina de Dani também eu vou fazer o inverso, ó. Fazer o de chocolate. É. Olha as bolinhas, Dudu, que a gente sobrou do centro aqui, ó. Ixi. Minha amiga, pra quem vende, colocar isso daqui cheio de chocolate também, ó, é uma ótima ideia, tá? Também acho. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia, o carinho da sua audiência. 11 994 65 2423. Você de casa que está acompanhando a gente, ó, siga o querido Edu Gomes Lima. Vou pedir pro pessoal colocar o Instagram. No Instagram. Olha esse daí que tá Que bonito. ó. coisa linda, Arroba meu Edu amigo. Gomes Lima. E siga o arroba Fica Com A Gente TV e arroba... Gostou disso daí? Ah, amei. Arroba Edu Guedes Oficial. Silene, muito obrigado pela companhia no dia de hoje. Edu, muito obrigado Eu pela que agradeço. companhia. Queria agradecer também o querido Rafinha Bate, que fez os hambúrgueres, cheeseburger, um mais gostoso que o Foi outro. fera. Meu, parabéns. Essa receita ficou sensacional, Du. E rapidinho, né? Rapidinho e gostoso, hein? Valeu. Aquele ali é só deixar secar. E aqui, ó, só para explicar, eu acabei não explicando, deixa assim na grelha que ele vai secar. Aquele ali você deixou para você? É o carvãozinho? É o carvãozinho, eu Donuts gosto de daquele. carvão, olha lá. Ó. Cada um gosta, vai entender. Ele deixou para ele de propósito. De propósito. Eu falei, pode parar de fazer, ele fez mais um ali, ó. verdade. Que? Vai comer o tostadinho. Tostadinho é meu, brincadeira, meu. Tá doido. Um beijo a todos, fiquem com Deus, até mais.